agora nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito delicado, que é o abuso sexual na infância. Então, eu trouxe a Bruna, a nossa pediatra. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então, nós estamos justamente no dia que é utilizado para prevenção de abuso sexual, né, Bruna? Exatamente. Esse é um tema que nós pensamos muito antes de gravar esse vídeo, né? Porque é um tema muito delicado, mas é extremamente importante, tendo em vista que ele é muito mais comum do que a gente imagina. É verdade. Vamos pensar que no mundo, a cada 6 crianças, uma sofre ou sofrerá abuso sexual. É um número muito gritante. Isso, exatamente. E eu queria começar o nosso bate-papo explicando o que é o abuso. Quando a gente pensa em abuso, a gente pensa que aquela criança ela foi estuprada. Então, eu queria entender se o abuso é realmente só o estupro, quando tem um ato sexual, quando aquela criança realmente passa por um estupro ou não. Não, então isso é muito importante diferenciar, porque o abuso sexual infantil, ele não é só quando ocorre o ato sexual físico. Inclusive, na grande maioria das vezes, esse ato ou demora para acontecer ou ele nem acontece. A criança é abusada sexualmente quando existe um interesse do adulto em tirar algum proveito dessa criança de cunho sexual, ou observando fixamente suas partes íntimas, ou mandando a criança, ou mostrando para a criança fotos, tirando fotos da criança, pedindo para a criança tocar em suas partes ou tocar nas partes dela, e a criança não tem maturidade suficiente para diferenciar que isso não é normal. Então, isso é o abuso sexual infantil. Ele é um leque de possibilidades que existem e nós precisamos saber que não é só aquele ato violento que a gente vê muitas vezes na TV. O abuso sexual infantil, infelizmente, na maioria das vezes, ele não é nem diagnosticado. A criança vai saber que ela foi abusada lá na vida adulta. E muitas vezes passa pela infância tendo um abuso crônico e ninguém nem suspeita. Nossa, que perigo. Por isso que a gente está aqui, para trazer dicas, para ajudar os pais a estarem atentos. E quem é o abusador? Porque às vezes a gente pensa assim, tem um perfil... O que a maioria das pessoas não sabem é que quase 90% do abusador está dentro da casa da criança. Geralmente é alguém do convívio da criança muito próximo, inclusive uma das responsáveis pela sua criação, um dos responsáveis pela criança. Na minoria dos casos é aquele desconhecido da rua, maníaco. Então, geralmente, alguém de dentro da convivência da criança. É por isso que é tão importante falar sobre esse tema, porque quem que vai suspeitar do abuso? É onde a criança mais fica. Ou ela está na escola, ou ela está em casa. Se o abuso, na maioria das vezes, acontece em casa, quem vai ter que suspeitar? É a escola, ou o pediatra, ou as pessoas ao redor. Sabe aquela frase, é preciso de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança? É verdade. É exatamente isso. Todo mundo tem que estar atento a qualquer sinal que a criança possa demonstrar que está sofrendo para ir atrás disso. Porque se a criança está sofrendo um abuso dentro da sua casa, por exemplo, do pai ou do padrasto, ou de alguém muito próximo da família, ela vai também se sentir ameaçada, porque isso é o ciclo do abuso, que envolve uma rede de mentiras, de ameaças do abusador para a criança. Ele envolve a criança numa trama para a criança demorar a entender que aquilo não é normal, e quando ela entender, ela não vai falar, porque ela vai se sentir ameaçada. Então, porque eu não quero que o pai vá preso, ou não quero que a mãe se separe. Então, na cabecinha da criança é muito complicado isso. E o abusador, ele não tem... geralmente é uma pessoa que passa despercebida na sociedade. É uma pessoa que sabe como fazer isso sem... chamar atenção, sem deixar pistas, né? Exatamente. E quais os sinais que a gente pode ficar alerta? Então, os sinais, eles são sinais para um sofrimento da criança, não necessariamente o abuso. Então, eu vou falar alguns sinais a serem observados e a ligar um alarme de que alguma coisa não está certa com a criança. Uma diminuição do rendimento escolar abrupta, uma mudança de comportamento abrupta, uma criança que prefere ficar isolada e antes não ficava, então uma criança que agora começa a ficar mais isolada.
Existem também sintomas físicos que a criança pode apresentar, como sintomas somáticos, psicossomáticos, né? Já que a criança está sofrendo de um estresse psicológico e começa a ter dor de barriga, sudorese, ansiedade, ou uma criança que não quer ficar em algum lugar sozinho ou com determinada pessoa. Esses seriam mais ou menos os sinais. É sinal que é um alerta, a criança está sofrendo de alguma forma. Como que esses pais, como que essas famílias devem se portar? O que a gente tem que tentar fazer para evitar? Quais são as dicas? Bom, acho que a principal coisa é a educação sexual. As pessoas acham e tem aquele mito de que educação sexual é ensinar a fazer sexo. E não é isso. A educação sexual é você ensinar a criança sobre o seu corpo, sobre as fases de maturidade do seu corpo, as fases de desenvolvimento do seu corpo. Então, cada faixa etária tem um jeito de você conversar com a criança. Uma criança até 4 anos, você vai sempre falar que o corpo da menina é diferente do corpo do menino, que ela pode dizer não, que qualquer coisa que acontecer, que alguém tentar fazer qualquer coisa com o seu corpo, ela deve recorrer ao pai, recorrer à mãe, que ela tem que ter essa liberdade, né? E depois, quando a criança vai ficando mais velha, você já pode começar a nomear as partes do corpo. Quando vai entrar na adolescência, explicar que as diferenças entre meninas e meninos vão começar a mudar, que o corpo vai começar a mudar. E, principalmente, ensinar ela a sentir, por exemplo, se alguém está fazendo alguma coisa errada, alguém está fazendo alguma coisa que ela não se sinta confortável, ensinar para a criança que ela não vai se sentir confortável se começar a ter palpitação, dor de barriga. Isso é sinal de que alguma coisa não está certa. Então, ela tem que dizer não. A criança tem que se sentir segura de dizer não. E outra coisa bem importante é que, diante de um fato desse, o adulto ele tem que saber ouvir. Ele tem que ter uma escuta sem julgamento para a criança, porque não pode, se ele ficar sabendo e se desesperar, e ficar desesperado com a criança, ai meu Deus, isso aconteceu. Ele tem que ouvir, acolher a criança e aí tomar as providências de ligar para o Disque 100, que eu acho bem importante, é um número que muitas pessoas não sabem, né? Um canal direto de denúncia do abuso sexual, ou o Conselho Tutelar ou a polícia. Nossa, quanta dica maravilhosa. Adorei esse assunto. Eu espero que a gente ajude muitas famílias com essas dicas, com esse número que já ficou gravado, Disque 100. E muito obrigada. Não sei se você tem mais alguma coisa para colocar. Eu acho que o principal é a informação. Como tudo na pediatria, como tudo no desenvolvimento da criança, é observar a criança, observar os seus sinais e deixar a criança sempre confortável para recorrer a quem está cuidando dela, a qualquer sinal de alguma outra coisa estranha. Muito obrigada e até o próximo encontro. Agora é hora de falar de coisa boa, de brincadeiras, de brinquedos e um brincar mais consciente, um brincar sem gastos, sem excessos, um brincar alugando. Olha só que legal. Carol, bem-vinda novamente. Obrigada, Mária. É um prazer estar aqui de novo. Vocês trouxeram novas opções de brinquedos e eu queria que você apresentasse para nós os brinquedos que você trouxe, como que eles são, quais as opções, enfim, mostra para nós. Bom, hoje a gente trouxe umas novas aquisições aqui da Baby Boom, né? A gente sempre busca estar se atualizando, trazendo novidade para as famílias. Além de todos os brinquedos que a gente já disponibiliza no nosso catálogo, a gente tem mais essas novidades aqui. Bom, vamos começar por esse koala musical. Ele toca música, ele canta e uma característica muito legal dele é o seguinte, ele faz parte da coleção Link Mouse da Fisher-Price, assim como esse bicho preguiça. Esse bicho preguiça que inclusive a gente já tem, faz o maior sucesso entre as famílias, a gente já trouxe ele aqui. Ele é da mesma coleção desse koala. E aí, eles se conversam, eles interagem entre si quando os dois brinquedos estão ligados. Olha só que interessante. Então, é muito legal. Um brinquedo conversa com o outro. Então, agora a gente tem essas duas opções, super fofos, super legais para a criançada, o pessoal adora. E se a família quiser alugar os dois brinquedos juntos, tem também um preço especial para ver essa mágica acontecer. Algo que seria bem difícil, porque como são brinquedos caros, se a pessoa fosse adquirir um ou se a criança
ganhasse um de aniversário, muito improvável ela ter o segundo, outro, né? Para fazer essa interação, essa brincadeira entre eles. Que legal. E daí vocês já pensando, né, na alegria das famílias, fizeram um pacote especial para alocação dos dois juntos. Isso mesmo. Que legal, então, Carol. a gente aluga esses dois brinquedos ou separados, Claro. né? Ou juntinhos. Que legal. E o que mais que nós temos? Bom, a gente tem essa pirâmide aqui, vou mostrar para vocês. Essa pirâmide, ela é multifuncional. Tu pode ver aqui, ela tem vários botões, tem vários lados, tem essa marretinha que bate aqui nessa base, ela tem esse microfonezinho, tem o espelhinho, tem essas engrenagenzinhas aqui assim, onde dá para mexer, enfim. Ela é uma pirâmide multifuncional, ela acende, ela fala, ela toca música, fala, faz sons, faz de tudo. E é muito legal porque tem várias opções assim para a criança brincar, tanto na parte de audição, de visão e também na parte sensorial, porque tem esses aqui que dá para passar com a mão, enfim. Então são várias texturas ali, tem várias formas, várias atividades. Eu já fiquei imaginando aqui também várias tem brincadeiras. Esse telefonezinho. Dá para brincar assim. sobre cor, sobre contar. Porque tudo. Tu pode ir contando ali em cima, passa 1, 2, então dá pra fazer tudo. muita brincadeira com essa pirâmide é super legal também, um dos favoritos. Dá pra levar no avião, exatamente. Coloca na mochilinha, porque quanto tempo fica em cada painelzinho, né? Daí vira, vai pro outro. Exatamente, Adorei. essa é a ideia. Então ela também funciona até como uma busy bag no formato de brinquedo. Show! Outra que a gente 1001 aí, Carol. Isso mesmo, 1001 utilidades. Adorei, achei sensacional esse brinquedo. E aqui, o que nós temos? Esse aqui também é uma novidade, é um dinossauro e ele vem com essas bolinhas. Dinossauro que os meninos amam de paixão. Meninas gostam também, mas os meninos, eles são alucinados por dinossauro, Sim, né? a gente tem alugado assim para muitas famílias com meninos pedem, tem fila de espera, foi bem difícil arranjar um diazinho assim pra gente conseguir trazer esse brinquedo aqui. Ele funciona assim, quando liga, essa base amarela redonda que tem dentro, ela joga essas bolinhas para cima. Então, algumas saem aqui pela boca do dinossauro, outras saem por cima e a criança pega, coloca, interage. Que legal, é um joguinho. Isso mesmo, um joguinho. Ele fica, a parte amarela fica levantando as bolinhas e daí cai, a criança tem que colocar de novo, sai por um lado. Exatamente. Que legal. E como é que ele funciona? Ele precisa de pilha? Como é que é? Com pilha. Todos esses produtos aqui são com pilha, a gente também tem opções de brinquedos sem pilha, que são mais mecânicos, mais manual. Hoje a gente trouxe todos eles com pilha e é bem importante a gente lembrar que todos os brinquedos aqui na Baby Boom nós já entregamos prontos para usar. Então, todos vêm montados, todos vêm com pilha. A gente tem utilizado, inclusive, pilhas recarregáveis para ser uma brincadeira mais sustentável. Então, a gente testa todos os produtos antes de entregar. Pela nossa experiência, as pilhas duram todo o tempo da locação, 15, 30 dias. Então, não tem nenhum problema, não precisa se preocupar com isso. Todos os produtos são testados, a gente testa as pilhas, a gente testa todos os botões antes de alugar, né? Todos os produtos também são enviados para manutenção com frequência, principalmente os que mais saem, né, para a gente garantir sempre uma experiência perfeita para todas as famílias. E lembrando também, todos são entregues higienizados nas nossas embalagens retornáveis ecológicas. Que legal. Então, a gente higieniza antes e depois de cada locação, todos com produto com álcool 70, produtos atóxicos para as crianças, né, para não oferecer nenhum risco. Os produtos que têm parte de tecido, como aqueles tapetinhos, as cadeirinhas, a gente usa higienizador a vapor, então é tudo bem seguro, tudo bem limpinho. Adorei, Carol, muito obrigada. Adoro ver as novidades, a vontade de fazer mais filho para aproveitar esses brinquedos lindos que vocês sempre compram pensando na diversão das nossas crianças. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Mari, até. Depressão pós-parto. Esse é o nosso assunto para hoje. E é claro, quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, tirar dúvidas, dar dicas, é a nossa psiquiatra, a doutora Carol. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Um assunto bem delicado. Sim. E que a maioria das mulheres passam ou acham que estão vivendo, porque tem a depressão pós-parto, tem baby blues. Então, vamos começar mostrando a diferença de
um para o outro. Vamos esclarecer, então, né? E falar desses temas que são tão importantes, né? Justamente para a mulher poder passar, né? Por esse momento com mais leveza, né? A informação nos traz leveza Sem também. dúvida. Né? Então, você falou do baby blues, né? E durante a gestação, o nível de hormônios na mulher, ele vai se alterar bastante. Então, no pós-parto imediato, essa quantidade de hormônios ela vai reduzir drasticamente. E isso também vai interferir no eixo lá no cérebro, né? Neurotransmissores, serotonina, noradrenalina. E isso pode ocasionar alguns sintomas, né? Então, é comum, é esperado, possível que nos primeiros dias, primeiros 5 dias pós-parto, né? Até a 2ª semana, apareçam alguns sintomas, tais a tristeza, a irritabilidade, a ansiedade, mas que tendem a passar, né, ao longo dessa primeira e 2ª semana. Né? Caso esses sintomas persistam, se intensifiquem, aí a gente precisa ficar de olho. Né? Então, já é uma questão bastante importante de se conversar durante o pré-natal, né, com a mulher, mas inclusive com a sua rede de apoio, né? Se o companheiro está junto, né? Ou quem mais vai estar por perto, se é a mãe, se é uma irmã, se é uma amiga, né? Que tenha conhecimento a respeito desses possíveis sintomas, né? Que é algo esperado e poder observar, né? Também as características dessa mulher, né? Então não é o sintoma pelo sintoma, mas é a alteração de comportamento daquela pessoa. Né? E aí sim, depois aquilo que persiste, né, que continua e que prejudica a funcionalidade dela, né? Quando é que vai nos chamar a atenção? Quando aqueles sintomas atrapalham a mulher no cuidado dela com o seu bebê, né? Por exemplo. E aí, quando é depressão? Quando esses sintomas ficam mais intensos, persistentes, né, além desse período dessas 2 semanas, né, e passam sim a trazer prejuízos na rotina daquela mulher, né, aí a gente também tem auxílio de algumas escalas de sintomas, né, e inclusive para a gente poder diferenciar, né, aí o profissional de saúde, o psiquiatra de um quadro de depressão que não seja no pós-parto, porque alguns sintomas que aparecem na depressão, que não é da mulher, no período de pós-parto, tal, fadiga, insônia, são alguns sintomas que serão esperados também dentro daquela rotina, né, que é bastante exaustiva, né, cansativa, privação do sono, né, então outros sintomas que nós vamos ficar atentos para poder de fato fechar esse diagnóstico e aí fazer a intervenção necessária, né, para o tratamento, para a recuperação dessa mulher, para que não haja prejuízo, né, tanto nos cuidados ali com o bebê, como também no vínculo que vai estar se formando da mãe com o bebê. Então, baby blues não se trata, se espera 2 semanas. Se observa, se acompanha, né, então é importante que a mulher e que a rede de apoio, né, tenha conhecimento, tenha entendimento, para que fique alerta, né, se aqueles sintomas interferem nos cuidados, né, na rotina ali dos cuidados também com o bebê, né, e se eles persistem. Então, passando essas 2 semanas, percebemos que está interferindo sim nos cuidados com o bebê, inclusive nos cuidados até da mulher com ela mesma. Sim, que ela está sem vontade de fazer nada, sempre triste. Sim. Sempre, né? Então, daí a gente... Perda do interesse em demais atividades. E aí, o que vem de tratamento? Existe, né, também a possibilidade e a indicação de tratamento medicamentoso, sim. Né? É uma grande dúvida, né, frequente nas mulheres e nas famílias. É porque a mulher pode estar amamentando? Sim, porém, conforme o grau, né, e gravidade dos sintomas, pode ser indicado um tratamento medicamentoso, que não será excludente de amamentação, né? Isso é super importante. Inclusive, pode salvar a amamentação. Justo. Né? Porque a mulher se sentindo mal, se alimentando mal, não dormindo, às vezes recusando o bebê, não vai se prejudicar cuidando, esse vínculo. E a mulher não vai produzir leite, não vai conseguir ter o bebê ali conectado e
vai passar e vai perder a amamentação. Sim. Vai entrar com fórmula e aí, sem estímulo ali na mama, não vai ter amamentação. Então, entrando com a medicação, tratando todos esses sintomas, a mulher vai conseguir fazer com que haja esse vínculo, com que ela produza os hormônios necessários para amamentar. Sim. E esse tratamento ele vai ser uma decisão conjunta com o psiquiatra, essa família, o pediatra, então, né, também, mas há alternativas de medicações que têm uma baixa excreção no leite materno, que também, né, tem estudos com nível de segurança que indicam essa alternativa, né? E que, de novo, já falamos em outros momentos, né? É importante, imprescindível o tratamento, porque também a quebra, né, a perda desse vínculo vai repercutir também no desenvolvimento desse bebê, né? E depois na criança, podendo também ocasionar outros prejuízos cognitivos, afetivos, né? E é isso que a gente também deseja evitar. Sem dúvida. E existe um prazo de tratamento, vai depender muito de como que aquela mulher vai reagir, o corpo dela e tudo mais, ou tem, assim, um período que se estipula para fazer esse tratamento medicamentoso? Sim. O episódio depressivo, quando indicado o tratamento, a gente vai acompanhar, né, um período para remissão daquele episódio é de, em média, 1 ano. Né? Mas sempre a gente vai precisar fazer uma avaliação individualizada, né? Tanto da indicação ou não de utilizar uma medicação, né? Se, dependendo do grau de sintomas, vai ser indicado a psicoterapia, se vai utilizar a medicação, né? Que não é excludente da amamentação, repito, isso é super importante, né? E o tempo também a gente vai precisar desse acompanhamento para definir. Adorei entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Obrigada por dividir tanto conhecimento, tanto conteúdo conosco. Eu espero que você tenha gostado. Se você conhece alguma mulher que está vivendo o seu pós-parto e mudou o seu jeito de ser, está com algumas das características que nós citamos aqui na entrevista, agora você já sabe o que ela está passando e que ela precisa de ajuda. Então, manda mensagem, a doutora Carol responde todas as dúvidas da gente aqui no Minuto Mamãe Bebê. E obrigada e até a próxima. Até mais, Mari. Agora nós vamos falar sobre avaliação auditiva em pacientes com autismo, com a nossa fonoaudióloga Ana. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Fala para nós um pouquinho, então, sobre como que é feita essa avaliação. Muda um pouquinho a abordagem, a importância dessa avaliação? Conta tudo para nós. Isso. Bom, Mari, o autismo é um transtorno do espectro autista, né? Que a gente, hoje já a nomenclatura correta é o TEA, né? E ele é um transtorno caracterizado por déficit no desenvolvimento das crianças, né? Alterações comportamentais. Embora essas alterações sejam muito variáveis, de paciente para paciente, por isso até o termo espectro, porque ela é muito abrangente, existem algumas manifestações que são clássicas, né, na maioria dos pacientes com o diagnóstico, e uma delas, e quase que a principal, é a dificuldade de comunicação, né, tanto em se comunicar oralmente, como em inconsistências de respostas no sentido de escutar e a gente não ter certeza, né, no caso os pais das crianças, se ele está escutando porque ele responde inconsistente. Então, tem momentos em que a criança está brincando, os pais falam e ele interage, tem momentos que a criança está brincando, os pais falam e não interagem. Essa inconsistência de respostas gera aos pais, aos cuidadores e também aos médicos que vão dar o diagnóstico e fonoaudiólogos, enfim, porque o diagnóstico é oferecido por uma equipe multidisciplinar, mas gera uma dúvida quanto à audição dessa criança. E aí, nesse caso, é crucial que a gente consiga descartar qualquer comprometimento auditivo para poder direcionar o tratamento dele. Bom, esse atraso de linguagem ou esse distúrbio, né, de comunicação, ele é decorrente somente do autismo ou não? Será que ele é decorrente do autismo e de um distúrbio auditivo? Então, a gente precisa descartar este comprometimento para conseguir direcionar esse paciente e proporcionar para ele o melhor tratamento possível. Como que funciona essa avaliação, tá?
Existem dois tipos de métodos, tá? Existe o método comportamental, onde é o método tradicional, em que a criança escuta o estímulo sonoro e ela responde. Mas já afirmo que, na minha experiência, como as crianças já têm um distúrbio de comportamento, né, de comunicação, enfim, é muito complicado a gente conseguir obter respostas confiáveis somente por meio desse método comportamental, né, que seria a audiometria. Então, existe um outro exame chamado BERA, que é um exame que é possível a gente fazer com a criança dormindo, em sono natural, ou até mesmo para aquelas crianças que têm um grau de autismo um pouco mais severo e não dormem ou não param para fazer a avaliação, a gente consegue fazer em crianças sedadas. Então, a gente leva para dentro do centro cirúrgico, faz a sedação e consegue fazer todo o procedimento para avaliar essa criança de uma maneira efetiva e conseguir dizer para esses pais e para toda essa equipe que cuida e trata esse paciente, ele tem uma audição normal ou não, ele não tem problemas auditivos, todas esses distúrbios comportamentais são em decorrente do autismo. Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, Mari, dois aspectos muito que eu vejo no dia a dia e que eu acho cruciais. O fato de ter autismo não descarta ter perda auditiva. O mesmo paciente pode ter os dois. É menos comum, mas pode, tá? A literatura mostra, inclusive, que pacientes com perda profunda e que tenham também o TEA, são diagnosticados com TEA mais tardiamente, porque a perda auditiva acaba atrapalhando os sintomas, confundem-se muitas vezes, Entendi. tá? Como também eu já atendi, caso meu, pacientes em que ele tem uma perda profunda e foi diagnosticado com autismo, quando na verdade ele não tem nenhuma característica de autismo, ele tem apenas uma perda auditiva profunda, que não é apenas, né? Sim. Mas que compromete também toda a comunicação dele. Então, assim, são dois diagnósticos que têm sintomas muito semelhantes, porque ambos afetam a dificuldade de comunicação. Claro. Ambos proporcionam a comunicação e afetam a comunicação, né? Então tem que ser um diagnóstico bem feito, né? Tem que ser um diagnóstico bem feito e o diagnóstico auditivo no paciente com autismo é crucial para direcionamento desse tratamento, entende? Para a gente ter certeza que, sim, é só autismo ou não, tem algum comprometimento junto. E bom saber as possibilidades de fazer esse diagnóstico, dessa possibilidade da criança estar sedada. Isso. Então, assim, temos várias opções. Tem. E não tem como deixar de fazer, porque isso vai ser fundamental para o tratamento da criança. Sem dúvida, Mari. Hoje a gente já tem, eu posso te dizer assim, que 80% dos casos que eu faço com sedação são pacientes que já têm um diagnóstico de autismo, mas o neuro precisa, né? Ou o fonoaudiólogo que está acompanhando o tratamento, sempre vem de alguém, né? Então, de algum desses profissionais que estão acompanhando, isso que eu quis dizer com alguém. Então, é bem crucial que a gente faça, e é isso que você falou. Métodos tem de monte. A gente só precisa ter consciência que todos esses pacientes precisam de um diagnóstico auditivo para a gente ter certeza de como está esse sistema auditivo da criança. Quando a gente tem uma criança e a criança está apresentando alguma dificuldade, a gente tem que analisar todos os pontos para a gente chegar num tratamento e obter o resultado que a gente espera. Sem dúvida, Mari. Adorei entender um pouquinho mais sobre esse assunto, saber que existem tantas possibilidades e também entender a importância e o quanto vai mudar na vida desse paciente ter esse diagnóstico. Sim. Então, te agradeço muito por trazer essas informações, por nos ajudar a levar essa informação para você que acompanha o Minuto Mamãe e Bebê e te espero para um próximo bate-papo. Sem dúvida. Obrigada, Mari. Obrigada pela presença.